Será que o espaço do terreiro no lado espiritual ele é igual ao espaço do lado material? Para que serve ali o congá, os altares que são construídos nos terreiros, que tem ali imagens de santos católicos ou imagens de orixás confirmados com ervas, pedras, copos com água, enfim, outros elementos? Para que será que serve isso? Hoje, eu vou falar um pouquinho sobre essas duas curiosidades dentro da religião de Umbanda, trazendo um trecho de um livro que eu acho muito interessante, que é esse livro aqui, Zé do Laço, A Consagração de um Boiadeiro. O autor é o Felipe Brasil, foi inspirado pelo pai José de Aruanda e a editora é Aruanda Livros. Recomendo bastante esse livro aqui porque ele conta sobre os boiadeiros na Umbanda, como é que esse espírito aqui fez para poder alcançar a patente, o grau, vamos dizer assim, de boiadeiro, porque tem pessoas que acham que você foi um baiano ali na última vida, desencarnou, beleza, vai lá para a Umbanda da Paz. E não é assim. Não é dessa forma que acontecem as coisas. Na Umbanda, para você se tornar um guia, você tem que estudar, você tem que se aprimorar, você tem que passar por inúmeros testes para conseguir esse grau, para ser consagrado como um guia de lei da Umbanda. E esse livro aqui, ele conta muito sobre isso, por isso que eu recomendo e é bem interessante. Vou deixar na referência nas legendas. Bom, vamos lá então. Essas duas curiosidades sobre a Umbanda são bem interessantes. Abre aspas. Sejam bem-vindos a esta casa de caridade. Como o Serafim disse, me chamo Anacleto e sou responsável por este agrupamento de tarefeiros. Então, Anacleto aqui, ele é o dirigente espiritual deste terreiro. Só para contextualizar, a gente está falando aqui de uma conversa entre espíritos no lado espiritual. E o Anacleto é o dirigente do terreiro que está recebendo alguns espíritos ali para poder conversar e ajudar. Após as apresentações, Serafim tomou a palavra, que era um dos espíritos que estavam ali para poder pedir auxílio. Meu amigo, conforme havia informado, trouxemos Pedro, que era o espírito necessitado também, para que ele seja ajudado por meio de processos de incorporação. Deixe conosco e tenha fé em Deus, meu jovem, falou Anacleto para Pedro. Observando Anacleto, Pedro notou um homem com menos de 50 anos que tinha uma fala firme e ao mesmo tempo irradiava grande humildade. Por volta das 19 horas, iniciaremos os trabalhos, disse Anacleto, pedindo licença ao grupo e seguindo para os afazeres. Selma e Edgar, que eram outros espíritos que estavam ali também se afastaram do grupo para ajudar nas tarefas da casa de caridade. Serafim conduziu Pedro, acompanhado por Lindalva, a uma área plasmada a partir da sala onde ficava o altar. Aquilo chamou a atenção de Pedro, pois a sala destacada para as atividades espirituais era pequena. Porém, o espaço destinado aos espíritos era pelo menos 10 vezes maior. Pedro olhou para Serafim e perguntou se ele poderia explicar um pouco mais sobre o local o que aconteceria ali. Vejam já que interessante, né? A primeira curiosidade. O espaço espiritual de um terreiro, então vamos imaginar o espaço físico de um terreiro, ele é menor do que o espaço no seu lado espiritual. Isso é bem interessante, porque a gente olha uma casa, a gente fala, nossa, a casa ela é pequenininha, né? A maioria das casas de Umbanda são muito humildes, são pequenininhas, aquelas casinhas, mas no lado espiritual, se aquela casa trabalha dentro da lei, com fé, com caridade, com amor, no lado espiritual, há um espaço muito maior, como ele comentou aqui, 10 vezes maior. Tem livros que comentam que tem terreiros que no lado espiritual possuem alas médicas, alas para poder os espíritos dirigentes fazerem reuniões sobre o que vai acontecer nos trabalhos, como que eles vão atuar em cada caso, alas para poder direcionar espíritos obsessores. Então há uma construção espiritual super gigantesca, refinada, complexa mesmo, justamente porque a gente tem que lembrar que no lado espiritual, se a gente tem aqui um número X de encarnados vivendo, no lado espiritual há pelo menos 3 vezes mais de espíritos. Então é muita gente ali evoluindo, vivendo, e as casas de Umbanda, as casas espirituais, sejam de qualquer religião for, elas estão preparadas para isso, porque no lado espiritual elas possuem um espaço maior. Isso é muito interessante. Continuando aqui, claro, respondeu o Serafim, com gosto. Bem, Pedro, muitas são as moradas do Pai. Quando você estava encarnado, somente teve a oportunidade de conhecer a religião católica, tendo-a como uma verdade absoluta. Porém, outras religiões surgiram na Terra com o objetivo de auxiliar o homem na conexão com o sagrado e o divino. Não existe religião melhor ou pior. Existe aquela na qual os encarnados se afinam. Seria bom se as pessoas, se todos compreendessem isso. No entanto, o Espiritismo e a Umbanda acreditam na vida após a morte e na teoria reencarnacionista. Isso abre o canal para que possamos nos comunicar com o plano físico e nos ajudar mutuamente,
uma vez que alguns espíritos precisam da ajuda dos encarnados e nós temos a possibilidade de ajudá-los em suas jornadas evolutivas. Dessa forma, peço que se dispa de qualquer preconceito, observe e tire suas conclusões. Depois poderemos debater a respeito de suas dúvidas. Isso aqui ele traz um conhecimento bem interessante, que é a diferença das religiões, né? Cada religião vai ter um mistério maior, divino para elas. Vai ter religião que vai ser destinada a um público específico, porque a consciência coletiva daquele público, a consciência evolutiva deles está direcionada para um momento. Então você vai ter cada religião atuando, trabalhando em um sentido da vida principalmente. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso que é bem interessante. Parece aleatório, né? Cada religião tem sua crença, mas não é. Isso é orquestrado pela espiritualidade a nível assim bem superior, para que cada agrupamento ali possa trabalhar de acordo com a sua consciência evolutiva, o que eles acreditam e o que eles estão aptos a acreditar também. Continuando, Pedro assentiu com a cabeça para Serafim, enquanto a circulação de espíritos aumentava no pequeno local. Pedro, aquele espaço, Serafim apontou para uma mesa próxima à parede com algumas imagens de santos católicos, de indígenas, de pretos velhos, além de pedras, ervas, copos com água, flores e outros elementos. É denominado pelos praticantes da religião como Gongá, ou Congá também com C, nós podemos ver por aí. Os itens ali dispostos foram consagrados e estabelecem ligação com diferentes reinos da natureza, como mar, cachoeira, mata, pedreira e outros. Dessa maneira, o Gongá atua como uma espécie de portal que suga as energias negativas, transmuta-as, filtra-as e as transforma em energias positivas. Consequentemente, os elementos-chave que ligam o Gongá aos reinos da natureza expandem e potencializam essas energias, devolvendo-as aos presentes e auxiliando na sustentação vibratória da casa e dos atendimentos caritativos, fecha aspas. E aqui eu acho super interessante porque tem uma explicação super complexa do porquê há um Congá, porque há um altar em uma casa. Não é aleatório aquilo, as imagens que lá estão não foram colocadas de forma aleatória, os elementos que foram firmados lá não estão de forma aleatória. O dirigente da casa, o sacerdote, ele constrói um Congá, um altar, assentando a força dos orixás, dos elementos da natureza, a força dos guias e espiritualidade que vão trabalhar na casa para poder dar uma firmeza, uma sustentação, ser um ponto de referência para os trabalhos espirituais. O Congá, ele vai tanto irradiar energia aos filhos de santo ali, como também, como está escrito aqui, transmutar as energias negativas, deixando o ambiente mais leve, deixando o ambiente melhor para os trabalhos. Vai ser um ponto de referência, um portal que emana luz para os filhos de santo, para os consulentes, para quem for buscar ajuda naquele terreiro. Isso é muito importante. Tanto é que o caboclo da casa ele sempre fala: quando você estiver passando por uma situação ruim, uma dificuldade, estiver perdido, mentaliza o Congá, mentaliza o altar para você poder se conectar com a sua fé, para você poder pedir ajuda, ter um ponto de referência onde estão assentadas as forças dos orixás, que são os regentes ali da Umbanda que nós cultuamos. Tem até aquele ponto super bonito, né? Que na voz da Juliana de Passos fica encantador. Se acaso lhe faltar a fé e triste estiver, corra até seu Congá. É isso, quase que eu esqueci, mas é mais ou menos isso. Fica muito legal esse ponto, ele é muito interessante, ele conta principalmente a importância de você ter esse Congá assentado para poder ser firmado, né, e ter os trabalhos espirituais de uma casa. Bom, eram essas questões que eu queria trazer, essas curiosidades. Só para concluir, quem já foi ao terreiro de Umbanda já viu os guias também. Quando você observa o comportamento dos guias, você também consegue aprender bastante coisa. E eles sempre estão prestando reverência, né? Prestando como se fosse um respeito, um carinho muito grande pelo Congá, porque eles identificam ali uma força, um altar que está assentado às forças divinas. Então, é mais ou menos nesse sentido. Quem se interessar mais por esse conteúdo sobre Umbanda, curiosidade, estudos um pouquinho mais técnicos, fica à vontade para seguir o canal, porque postando vídeos aí semanalmente sobre essas curiosidades, que fica bem interessante. Quem quiser aprender mais, inclusive, nós estamos com um curso de Fundamentos Básicos da Umbanda, que vai iniciar em abril, que é muito interessante, vai contar um pouquinho sobre a Umbanda, origem, vai falar muito sobre o orixá, sobre os guias, e é legal que a gente vai fazendo um estudo sobre a nossa religião e vai crescendo consequentemente. Agradeço a atenção de quem está assistindo até o final, muito obrigado e uma ótima semana.